Oi, turma, boa noite. Eu vou gravar esse vídeo explicando alguns exercícios e explicando também alguns conceitos. Esse vídeo vai servir tanto para a turma do terceiro A, né, que nós tivemos 3 aulas presenciais hoje cedo, quanto para a turma do terceiro B, tá? Então vai servir para as duas turmas. O terceiro A tá um pouquinho na frente, porque hoje nós já tivemos 3 aulas, então tem alguns conceitos aí que eles já aprenderam. Terceiro B ainda eu vou passar na quinta-feira, tá? Mas já vai servir para ter uma noção. Outra coisa também que eu queria falar para vocês, né? Pedir desculpa pelo que aconteceu hoje. Os alunos que estavam na sala viu assim que não foi, na verdade, culpa minha. Eu levei o meu computador, mas eu não consegui gravar a aula do jeito que eu queria, né? Gravar o que eu estava explicando na lousa. O cabo de rede ele era muito curto. O Wi-Fi da escola não está funcionando, porque toda a internet está no cabo de rede dos computadores. E está tudo muito sobrecarregado, tá? Então, infelizmente, as duas coisas ao mesmo tempo não deu para ser feito. Então, turma, para amanhã, eu pedi um cabo de rede aí pelo menos de 3 metros, 2,5 metros aí, para ver se eu consigo gravar as aulas, tá? Cheguei até mais cedo na escola, cheguei 6h30, montei toda a estrutura e infelizmente não deu certo. Então, peço desculpas aí para quem ficou esperando, não era minha intenção não ter aula online, tá? Então, eu vou gravar esse vídeo. E pro pessoal do terceiro B, o que aconteceu, gente? Eu fui pra aula, tinha aula no segundo ano, deixei o meu computador ligado, né? Porque a hora que eu retornasse, eu ia dar aula online pra vocês. Só que a hora que eu cheguei, o meu computador estava fora da tomada. Fui pegar o da escola e não estava funcionando. As meninas que estavam presentes lá na aula, depois que eu tentei entrar, viu que o áudio estava péssimo. O professor Evandro tentou me emprestar um microfone, mas não funcionou. Tá? Então, eu tô gravando esse vídeo, vai servir para ambas as salas, certo? Bom, eu vou resolver primeiramente o exercício 25 lá do livro. O exercício 25, ele fala o seguinte: na figura, P é equidistante ou equidistante de A e de B. Ou seja, do P pro A é a mesma distância do P pro B, certo? Obtenha as coordenadas do ponto P. Então, aqui eu tenho ponto A, ó, 1 no menos 1, ponto B, 2 no 3, e o ponto P exatamente no eixo X. Se ele está no eixo X, significa que o Y dele é 0. Então, eu já sei a coordenada do Y. O X do P tem um valor que eu não conheço, e o Y vale 0, certo? Então, basta encontrar quem? X. Então, eu vou utilizar esse artifício, que o P tem a mesma distância para o A e para o B. Então, eu consigo calcular essa distância através da distância entre dois pontos, tá? Então, olha o que eu escrevi aqui, ó, do P para o B é igual do P para o A. Qual a coordenada do P? X no 0, porque ele está no eixo X, o Y é 0. Então, ó, eu quero calcular o valor do X, eu sei que de P para B é igual de P para A. Então, eu vou calcular primeiramente a distância do ponto P ao ponto A, posteriormente do ponto P ao ponto B, certo? Então, a distância do ponto P ao ponto ao quadrado é igual X do P, quanto que vale o X do P? É X, não sei ainda o valor, menos o X do A, quanto que vale o X do A? É 1. Tudo isso ao quadrado. Mais y do P, ó, 0, menos o y do A. O y do A é negativo, por isso que ficou assim, ó, menos 1. Aí você vai fazer o joguinho de sinal, ó, 0 menos 1, menos com menos vai dar mais, 0 mais 1 é 1, e 1 ao quadrado é 1. Agora eu vou desenvolver essa expressão, ó, x menos 1 ao quadrado. Marquei até um asterisco aqui do lado, ó. X menos 1 ao quadrado é igual a x menos 1 vezes x menos 1, certo? Todo número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Como que vai ficar? X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos 1x. Menos 1 vezes x,
menos x, menos 1x. E menos 1 vezes menos 1, menos com menos vai dar mais, 1 vezes 1 é 1. Eu vou organizar o que eu tenho em comum, ó. Eu devo 1x, eu devo 1x, eu vou dever 2x. Então, ficou assim, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1. No lugar do x menos 1 ao quadrado, eu vou escrever essa expressão, ó. Então, ficou x ao quadrado menos 2x mais 1. Mais essa expressão aqui que eu desenvolvi, do 0 menos 1 ao quadrado, que deu 1. Então, ficou assim, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1 mais 1. E 1 mais 1, ó, vamos organizar, vai dar 2. Eu tenho que resolver? Não tenho que fazer aqui. Porque se você calcular a raiz quadrada, você não vai chegar em valor nenhum. Então, deixa do jeito que tá. Agora, a gente vai lá na distância do P para o B, tá? Então, ó, x do P e y do B, a mesma fórmula, só que eu só vou trocar os pontos. Então, vamos lá, o x do P vale x. X do B. X do B, ó, vale 2. Então, vai ficar x menos 2, tudo isso ao quadrado. Mais o y do P. O y do P é 0. Menos o y do B, que vale 3. Então, vai ficar 0 menos 3. Vai dar menos 3. E menos 3 ao quadrado é 9. Tá? Então, eu vou desenvolver essa expressão, ó. X menos 2 ao quadrado. Aqui em asterisco, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Não tem mais o que multiplicar, vou para o próximo. Menos 2 vezes x, menos 2x. E menos 2 vezes menos 2, ó. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes o 2 vai dar 4. Então, eu devo 2x, eu devo 2x, eu vou dever 4x. Então, toda essa expressão eu vou copiar lá no lugar do x menos 2 ao quadrado, tá? Então, ficou assim, ó, x ao quadrado menos 4x mais 4 mais o que? 9. E eu vou organizar, ó, 4 com 9, né? Vou juntar aqui os termos em comum. 4 com 9 vai dar 13. Então, nós chegamos aqui, ó, distância de P a B ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 4x mais 13. Não calcula a raiz quadrada, porque você não vai conseguir calcular nenhum valor com isso. O que eu vou utilizar agora? Eu vou utilizar essa informação, ó, que a distância do P ao B é igual, é equidistante, à distância do P ao A. Se eu elevar ambos ao quadrado, o que vai ficar? Vai cair nessa igualdade aqui, turma. É o que eu acabei de calcular, ó. Então, a distância do P ao B é igual à distância do P ao A. Elevando ao quadrado, eu chego naquelas expressões, ó. Quanto que é a distância do P ao quadrado? É x ao quadrado menos 2x mais 2. Aqui, ó. E distância do P ao B ao quadrado? É x ao quadrado menos 4x mais 13. O que eu vou fazer agora? Eu vou organizar. Todo mundo que tem x para um lado, todo mundo que é número sozinho para o outro. Então, aqui, ó. X ao quadrado está na minha direita, a hora que ele for para a minha esquerda, para o outro lado do igual, do sinal de igualdade, ele está somando, ele vai subtraindo. O menos 2x, o 2x, ó, ele está subtraindo, ele vai para o outro lado, ele vai somando. E aqui o 13, a hora que ele for para a minha direita, ele está somando, ele vai subtraindo. Tá? Então, vai ficar, ó, eu tenho um x, eu tenho um x ao quadrado, eu devo um x ao quadrado, vai ficar com nada, ó, 0. Devo 4, pago 2, ó, menos 4x mais 2x, menos 2x. Isso é igual 2 menos 13, menos 11. Tá? O menos 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo, ó, menos 11 dividido por menos 2. Menos com menos na divisão, mais 11 sobre 2, gente, é 5,5. 11 dividido por 2 é 5,5. Deixa em fração. Tá? Quem desenvolveu não tem problema. Como que vai ficar? X é igual a 11 sobre 2. Como tá perguntando a coordenada do ponto, o x vale 1, 11 sobre 2, e o y vale 0. Certo? A 26. A 26, ela é um pouquinho complexa, ela é mais complexa que a 25. Por quê? Com base na figura seguinte, determine m. O que é m? M é um número, é um valor que eu não conheço. Então, se vocês forem olhar o desenho, eu tenho um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo aqui. Aí, vocês podem observar, ele é retângulo no ponto A, certo? Aqui em verde, ó. Ponto A, 1 no 1. Ponto C, 4 no M.
Então, é o y do C que eu estou procurando, né, o valor do m. E o ponto B, ó, exatamente no eixo x, significa que é 3 no zero, certo? E aí, para calcular o m, turma, o que eu vou fazer? Calculando a distância entre dois pontos. Né? Como que eu calculo m? Você calcula aí a distância entre dois pontos. Mas o que eu quero que vocês enxerguem é que eu tenho 4 triângulos nessa figura. E o mais importante, esses triângulos são retângulos. Por que eu preciso saber disso, professor? Para você conseguir calcular os lados desse triângulo maior. Tá, ó. Observa aqui, ó, como se fosse de ponta cabeça, tem esse triângulo maior aqui, ó. MAC, né? A seta tá aqui, ó, a seta maior. Esse aqui, ó, bem fininho, bem pontiagudo, aqui é outro triângulo retângulo, ó. BC e num ponto aqui. Tá? E esse é outro triângulo, ó. A, um ponto aqui, B. Então, eu tenho 4 triângulos no total. E aí, ó, por exemplo, o AB é a hipotenusa desse triângulo menor, ó. Ele tem 1 de altura, 2 de base, ó. Um cateto mede 1, o outro mede 2. Se a gente calcular a hipotenusa dele, nós encontramos o lado AB. Vamos ver mais um aqui, ó. Do A para o C, gente, a hipotenusa desse triângulo maiorzão aqui, ó. Certo? Então, se eu calculo aqui, ó, do A para o C, eu consigo identificar o valor dessa hipotenusa, tá? Do triângulo maior. E esse outro aqui, ó, da minha direita, ele tem quanto aqui de base? Ele tem 1 de base e ele mede m de comprimento, ó. Pode ver que aqui vale m. Ó, tudo isso daqui vale m, né? Não sei o valor do m, então vale m, ok? Ó esse triângulo aqui, ó, que é MCA. Quanto que ele mede aqui, ó, de base? Ele tá de ponta cabeça, ó. Do 1 pro 4 tem quanto? Tem 3, então ele mede 3 aqui, ó. Certo? Quanto que ele mede aqui de altura? Ele mede m menos 1, né? Tira uma unidade aqui, ó, fica m menos 1. Então, a gente consegue, através do Teorema de Pitágoras, calcular essas distâncias e, consequentemente, encontrar o valor desse ponto M. Tá? Ó, eu vou voltar aqui, ó. Olha o triângulo verde. Do C pro B ao quadrado, do C pro B é a minha hipotenusa desse triângulo verde. Do A pro B um cateto, do A pro C outro cateto. Então, tem a relação de Pitágoras, ó. C para B ao quadrado é igual a para B ao quadrado, mais A para C ao quadrado. Foi o que eu escrevi aqui, ó. Coloquei os pontos, ó, o ponto A 1 no 1, B 3 no 0 e o C 4 no M. O M é o X o Y do C que eu estou procurando. Aí, sabe aqueles triângulos que eu coloquei a setinha para vocês identificarem? Eu escrevi eles aqui, ó. Desenhei um por um, tá? Então, o que eu vou fazer, gente? Eu preciso saber quanto que mede o lado CB. Eu sei? Não sei, tem que calcular. E o AC também não. E o AB também não. Então, eu vou olhar aqueles triângulos para eu poder resolver. Pega o primeiro triângulo, ó, pequenininho. De A para B, você já consegue calcular, ó, só de olhar aqui, ó. Ele tem 1 de altura e ele tem 2 de base, ó. 1 de altura e 2 de base. Por que ele tem 2 de base? Do 1 ao 3, do 1 pro 3, mede 2, ok? Então, 1 para 2. 1, cateto, o primeiro cateto, 2 o segundo cateto. Hipotenusa, não sei, ó, chamei de AB. Então, AB ao quadrado, né, distância do ponto A ao ponto B ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, aqui, gente, eu já me dei aqui o luxo de fazer as subtrações, tá? Para depois eu levar ao quadrado. Então, eu já peguei aqui, ó, do que fazer 3 menos 1 ao quadrado, eu já fiz, ó, 3 menos 1 vai dar 2, então aqui mede 2, certo? Então, ó, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1, mais 2 ao quadrado é 4, 1 mais 4 é 5. Então, vai ficar assim, ó, AB ao quadrado é igual a 5, deixa desse jeito. Porque o que me interessa saber aqui, ó, é o AB ao quadrado. Deixa aqui, não calcula aqui raiz de 5. Vamos pro próximo triângulo? Esse triângulo aqui, ó, do C pro B. Aqui, ó, do C pro B. Então, olhando esse triângulo aqui da minha direita, ó, do C pro B é minha hipotenusa,
Do C até, ó, esse pontilhado aqui é minha altura, ele é retângulo exatamente aqui, ó. E aqui eu tenho outro cateto, ó, de 3 para 4 mede 1. Quanto que mede toda essa altura? Mede M, ó. Tudo isso daqui mede M. Então, desvirando ele, é o que a gente tem, ó. M, aqui é 1 e aqui é BC. Tá? Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, BC ao quadrado é igual a M ao quadrado mais 1 ao quadrado. M ao quadrado não tem o que eu fazer. E 1 ao quadrado é 1 vezes 1 vai dar 1. Deixa assim. Você não vai conseguir fazer nada aqui colocando a raiz. Deixa do jeito que tá. Vamos pro último triângulo. Esse triângulo aqui, ó, que tá de ponta cabeça. Ó. M, A, C. De A para C é a minha hipotenusa. De 1 para M mede quanto? Só você pegar M menos 1. Então, essa altura mede M menos 1. A base dele, ó, de C para esse ponto aqui, ó, que eu tô com a setinha, ó, é de 3 para 1, então mede 2. Tá? De 3 para 1, deixa eu só conferir. Opa, não é de 3 para 1 não, é de 4 para 1, então é 3. 4 menos 1 é 3, tá? Então, ó, a distância do A ao C, ó. Então, ponto A, ponto C. AC é a minha hipotenusa. M menos 1 a minha altura, um dos catetos. E aqui, ó, mede 3 é uma base, né, outro cateto. Então, de A para C ao quadrado é igual a M menos 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. M menos 1 ao quadrado, turma, ó, é parecido com esse daqui que a gente fez, ó, x menos 1 ao quadrado. No lugar do x, você coloca o m. Então, vai ficar m ao quadrado menos 2m mais 1, tá? Desenvolvendo isso daqui. Mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então, 1 mais 9 vai dar 10. Então, parou por aqui. Então, eu tenho AC ao quadrado, eu tenho AB ao quadrado e eu tenho CB ao quadrado. Ó, CB ao quadrado mede quanto? De C para B ao quadrado, ó. Mede M ao quadrado mais 1, tá aqui. AC ao quadrado mede quanto? Olha o AC aqui, ó. M ao quadrado menos 2M mais 10. Aqui, ó, copiei. Mais AB ao quadrado. AB ao quadrado mede 5. Ó, por que que eu não desenvolvi? Olha quando eu chego nessa igualdade. O M, turma, é o meu x da questão. É ele que eu vou descobrir. Então, é a mesma coisa que eu faço para o x, ó. Todo mundo que é M para minha esquerda, número sozinho, número solitário aqui, número inteiro para minha direita. Então, vai ficar m ao quadrado, 1m ao quadrado, né? Positivo. Tá somando. A hora que eu passar ele para o outro lado, ele vai subtraindo. Agora, o 2m, ele tá subtraindo, ele vai para o outro lado, ele vai somando. E esse 1, na hora que ele for para o outro lado, ele vai subtraindo. Tá? Então, vai ficar m ao quadrado menos m ao quadrado, zerou. Tem 1m ao quadrado menos 1m ao quadrado, fica com 0. Por isso que eu cortei. Aqui vai ficar 2m e aqui, ó, 10 mais 5, 15 menos 1, 14. 2 vezes o número dá 14. Que número que é esse? O 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 14 dividido por 2 vai dar 7. Então, nós encontramos a coordenada do ponto M. Aqui vale 7. Certo? Então, até brinquei na sala hoje que quem fizesse esse podia passar de ano sem prova, tá? Mas é uma questão de mais observação. Esse próximo exercício, ele fala o seguinte, ó, calcule o perímetro do triângulo ABC, cujos pontos são ponto A, 2 no 2, ponto B, menos 4 no menos 6, e o ponto C, 4 no menos 2. Perímetro, nós já fizemos 2 exercícios desses. O que é perímetro? É você somar os 3 lados. Só que para eu calcular o lado, o que eu vou utilizar? Eu não tenho lado, eu só tenho os pontos, só os vértices. Eu vou calcular que jeito isso? Com a distância entre 2 pontos. Então, com a distância entre 2 pontos, você consegue calcular os lados desse triângulo. Calculando os lados do triângulo, você consegue encontrar o perímetro, que é a soma desses lados, certo? Então, eu escrevi aqui todos os meus pontos, os meus vértices, e aí eu vou calcular, ó, do A para o B, do A para o C e do B para o C. São os 3 lados do triângulo. Então, a distância do A para o B vai ficar x do A menos x do B ao quadrado. Aí vai ficar 2 menos 4, ó, 2 menos 4. Menos com menos vai dar mais. 2 mais 4, 6. 6 ao quadrado, 36.
Vamos para o y. Y do A, 2 menos y do B, menos 6. Menos com menos vai dar mais. 2 mais 6, 8. E 8 ao quadrado, 64. Então, distância do A ao B ao quadrado é igual a 36 mais 64. 36 mais 64 dá 100. Distância do A ao B é igual a raiz quadrada de 100. Que número vezes ele mesmo dá 100? É o 10. Você já encontrou uma distância, faltam outras duas. Distância do A ao C, tá? Então, a distância do A ao C ao quadrado é igual a x do A menos x do C. Tudo isso ao quadrado. Mais y do A menos y do C, tudo isso ao quadrado. Tá? Ó, C é o 4 no menos 12. Então, vai ficar 2 menos 4. Você tem 2, você deve 4, você vai dever 2. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Tá? 2 menos menos 12, ó. Menos com menos vai dar mais. 2 mais 12, 14. 14 ao quadrado é 14 vezes 14, dá 196. 4 mais 196 dá 200. E aí, a gente tem que calcular a raiz quadrada de 200. Existe, porém, não é um número exato. Então, eu tenho que fazer o quê? Que número, né, que eu consigo reescrever o 200 que apareça o número que possua raiz exata. Bom, esse é simples porque é só você lembrar que 200 é 100 vezes 2. 100 tem raiz exata, que é 10. Né? 2 não tem, ele fica dentro da raiz. Então, raiz de 200 é a mesma coisa que escrever 10 raiz de 2. Tá? Então, essa é a distância do A ao C. Por fim, a distância do B ao C. Do B ao C ao quadrado é igual a menos 4 dá menos 8. Ao quadrado, 64. Aqui, ó, menos 6, olha quanto negativo. Menos, menos 12. Jogo de sinal, menos com menos vai dar mais. Eu devo 6, pago 12, eu fico com 6. Ao quadrado, 36. 64 com 36 dá 100. E aí, a gente já sabe que a raiz quadrada de 100 é 10. O perímetro, vamos somar os três lados. Ó, o primeiro lado deu 10, o segundo 10 raiz de 2 e o terceiro 10. Então, vai ficar, ó, 10 mais 10 vai dar 20, 20 mais 10 raiz de 2. Esse é o perímetro do triângulo, certo? Bom, resolvi esses 3 exercícios, agora eu vou explicar um pouquinho sobre ponto médio. Então, olha aqui na minha direita primeiro, tá? Eu tenho o ponto A e o ponto B, isso para nós já é conhecido. O segmento, né? Você utiliza a distância entre dois pontos, calcula o comprimento do segmento. Ok. O x do A, né? O A tem coordenadas x do A e y do A. O ponto B tem coordenadas x do B e y do B. Agora eu vou querer calcular o ponto médio desse segmento, né? Esse daqui é um segmento de reta. Ponto médio, turma, ele vai estar exatamente no meio. Então, pega o ponto do A para o B, acha o meio. Vou chamar ele de ponto médio. Eu vou representar pela letra M, certo? Então, esse ponto médio, ele vai ter uma coordenada x do M e y do M. A distância aqui, ó, do x do A para o x do M é a mesma distância do x do M para o x do B. Idem para o y. O que significa? Que o x está exatamente no meio dos dois. Mesma coisa para o y, está no meio. Como que eu descubro o meio? Você soma os extremos, né? X do A mais x do B, meio eu divido por 2. Tá? Então, como é a coordenada do x do M? Ó, x do M. Vou pegar o x do A mais o x do B e vou dividir por 2. Por exemplo, se o x do A fosse 2, e aqui, ó, 2, e aqui fosse 4, por exemplo. 4 não, vamos lá. 4, isso. Se aqui fosse 2, né? E aqui fosse 4, o que você faria? Aqui tem que ser o meio, né? 2 mais 4 vai dar 6, dividido por 2 aqui vai dar 3. Se fosse um desenho era simples, né? Porque aqui seria 2, 3 e o próximo é 4. O 3 está no meio do 2 e do 4, óbvio, né? Mas é isso mesmo, pega os extremos, soma e divide por 2. Idem para o y. O y do M, ó.
YA mais o YB dividido por 2. Então, aqui, ó, nós temos o ponto A, as coordenadas do ponto A, as coordenadas do ponto B, e o ponto médio é exatamente o meio, o x dele, basta somar o x do A e o x do B dividir por 2, e o y do A mais o y do B dividir por 2. Alguns exemplos, ó, calcular o ponto médio do segmento AB, aqui na letra A. O x do A vale 2, o y vale 6, no B, o x do B vale 4, o y vale 10, tá? Então, vou calcular o x do A, vou calcular o x do M no item A, tá? Então, vai fazer assim, ó, 2 mais 4 vai dar 6, dividido por 2, 3. Então, a coordenada do x do M é 3. Do y, 6 mais 10, 16, dividido por 2, 8. Então, o ponto médio aqui, ó, é 3 no 8. Basta achar o meio. Vamos ver aqui para o outro, ó. X do A, Y do A, X do B, Y do B. Então, vou encontrar o valor do X do M. Vou pegar o X do A, 3, mais o X do B, 4, dividido por 2. Vai dar 7 dividido por 2. Você pode deixar 7 meios, ou 7 dividido por 2 é 3,5. Tá? Pode deixar em formato de fração. Como dá um número decimal, deixa em fração. E o Y? O Y, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, ó, YA mais YB e dividir por 2. 1 mais 3, 4, dividido por 2 é 2. Então, 7 meios no 2. Essa é a coordenada do ponto médio no item B. E aí, depois que nós aprendemos o que é ponto médio, ó o M aqui, ó. Nós aprendemos o que é ponto médio, nós podemos ter uma noção do que é mediana. Então, imagina que você tem um ponto A, um ponto B e um ponto C. Ligando esses 3 pontos, você tem um triângulo. E aí é o seguinte, ó, do ponto A ao ponto B, nós temos o ponto médio, que fica exatamente ao meio. Se você ligar o ponto médio ao ponto C, você tem outro segmento. Esse segmento se chama mediana. O que é mediana? É o segmento que vai ligar o vértice, ó, vai ligar um dos vértices ao ponto médio do lado oposto. Então, quem é o lado oposto do vértice C? É o lado AB. Então, vai ligar o C ao M, ao ponto médio. Novamente, a mediana, ela liga o vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, eu tenho quantas medianas no triângulo? Eu tenho 3. Por quê? Essa daqui é a primeira, CM. Agora, eu tenho um ponto médio referente ao lado CB. Se eu pegar o ponto A e ligar nesse ponto médio, né? Que o CB é o lado oposto ao vértice A. Eu tenho outra mediana. Agora, se eu pegar aqui, ó, do ponto C ao ponto A e encontrar o meio, encontrar o ponto médio e ligar com o ponto B, eu tenho outra mediana. Então, um triângulo ele possui 3 medianas. E o encontro dessas 3 medianas, elas se encontram em um único ponto. Tá? Esse ponto se chama baricentro do triângulo. Então, o que é o baricentro? É o ponto de encontro de 3 medianas. Nós conseguimos calcular as coordenadas do baricentro. De que maneira? Sabendo as coordenadas do vértice do triângulo, certo? Bom, o ponto médio eu não pegava o x do A mais o x do B e dividia por 2. O YA e YB dividia por 2. Agora eu tenho um triângulo, né? Então eu tenho XA, XB, XC. YA, YB, YC. São 3 medidas. Então, para as coordenadas do baricentro, ó, a coordenada do x do baricentro, que eu represento pela letra G, eu vou pegar o x do A mais o x do B mais o x do C dividir por 3. E o y do baricentro? YA mais YB mais YC e dividir por 3. Então, essa é a coordenada do baricentro. Tá, ó? Então, aqui é um desenho, tem os pontos aqui do triângulo. Exatamente esse pontinho, turma, ele é o baricentro, é o ponto de encontro dessas 3 medianas. Tá, ó? Então, novamente, o baricentro é o ponto de encontro aí de 3 medianas. Então, exercício eu vou resolver na próxima aula.
Então, hoje, nós vimos o que é um ponto médio, é exatamente o meio do segmento, ele tem coordenadas x e y. Essas coordenadas, eu vou calcular a partir das coordenadas do ponto A e do ponto B. Depois nós vimos o que é mediana de um triângulo, é o vértice que eu vou ligar com o ponto médio do lado oposto. E eu vi que o encontro de 3 medianas vai gerar o baricentro, que eu represento pela letra G, que eu vou calcular a partir dos pontos do meu triângulo, que são os vértices, né? As coordenadas do vértice. Então, eu espero que tenha ajudado, tá? Qualquer dúvida, me manda mensagem, eu vou responder. Demora um pouquinho, mas eu respondo. E, por enquanto, é isso. Os exercícios pro terceiro A, a aluna tirou foto, tá no grupo da sala, tá? Pro terceiro B, na quinta-feira nós nos encontramos. E olha só, turma, eu tenho 3 aulas direto no terceiro B na quinta. 3 aulas seguidas, primeira, segunda e terceira. Só que na primeira online eu tô no terceiro A. E como que a gente faz? Não tem como. Igual eu expliquei hoje pro pessoal. Alguma coisa vai se perder, tá? Infelizmente. Mas, se não dá pra ter a aula, não tem problema. Eu gravo o vídeo e posto. E vocês vão tirando dúvidas, tá bom? Grande abraço.